Graça e a paz, Conferência Help. Amém, aleluia. Que bom estar com vocês. Que bom poder compartilhar também daqui a palavra de Deus, depois de ouvir o Digo. E que bom estarmos juntos aqui em Campo Mourão, com muitos amigos, novos amigos também que eu já fiz aqui. Sempre um prazer conhecer o Reino de Deus. Manifesto em outras igrejas, em outros lugares do Brasil, em outros estados, em outros contextos. Isso enriquece muito a minha vida. Eu acho que enriquece a de vocês também quando vocês têm contato com outros pastores, com outros homens e mulheres de Deus. Isso nos dá uma visão do reino. Eu sempre sou muito grato a Deus pelas oportunidades de pregar e de conhecer vocês. O meu tema hoje é este aqui, né? Você não é o centro. Teologia do coaching e suas agradáveis mentiras. O vídeo disse assim, ele é autor do livro Você é o Ponto Fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach, viu, gente? Não pode ficar só nessa abreviação do livro aí, não. Mas muito bem, vamos entrar então nesse tema. E eu queria orar antes de nós começarmos. Mas antes de orar, só explicar o que eu vou fazer aqui. Uma mistura de palestra com um pedaço de pregação temática e depois o encerramento com uma pregação expositiva. Tudo isso em 2h30. 40 minutos, gente. Foi um desafio aqui. Mas vai dar certo. Vão orando aí, que eu vou orando daqui. E eu gosto de falar, mas vamos ficar bem. Não se desesperem. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso de adoração, de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está presente nesse lugar, porque o Teu povo se reúne de maneira especial aqui para Te adorar. E quando o Senhor se faz presente com essa presença única, o Teu Espírito se move de maneira poderosa e eu oro para que seja esse mover agora tocando os nossos corações, para que não seja uma mera fala de um palestrante, de um pregador humano, mas a fala do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Se revela a nós, Senhor, na Tua palavra, se revela a nós com poder, para que nós saiamos daqui completamente transformados, arrependidos e com o Senhor centralizado nos nossos corações. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, irmãos, com uma citação de um livro de C.S. Lewis, que, tirando as Crônicas de Nárnia, para mim, talvez seja o melhor livro que C.S. Lewis já escreveu. Estou falando de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, que é um diálogo ficcional entre um diabo mais experiente, o demônio mestre, e o demônio aprendiz, o seu diabinho aprendiz. E esse diálogo é o mestre ensinando o aprendiz a como destruir a vida de um cristão. E na carta número 1, logo nas primeiras páginas desse livro de Lewis, ouça o que Lewis escreveu, ouça o nefasto conselho do diabo mestre. Ele diz o seguinte: não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. Esse livro aqui foi escrito, irmãos, essas cartas, na verdade, em 1941, mais de 80 anos atrás. Já era algo da época, por isso a percepção de Lewis, mas ele lança uma voz profética para dizer, essa é a filosofia do futuro. E a inteligência de Lewis aqui, que ele coloca como inteligência também, nesse diálogo ficcional, para alertar o cristão, é que você não precisa, o diabo, né, ele não precisa ensinar que o materialismo é correto. O materialismo ele não precisa fazer sentido filosoficamente para ter algum poder sobre nós. Ele só precisa parecer corajoso, autêntico, descolado, legal, sinônimo de sucesso. Basta isso. Basta atingir os nossos sentimentos, não a nossa racionalidade. E não são esses os dias que nós estamos vivendo, irmãos. O materialismo não faz sentido, ele não traz alegria, nós temos vários casos que comprovam isso. Não há um sentido profundo, filosófico, num estilo de vida materialista, não se sustenta, mas ele apela às nossas emoções.
ele apela aos nossos desejos corruptos do coração, ele apela à imagem que nós queremos projetar na sociedade. Lewis acertou demais quando falou, eis aí a filosofia do futuro. E essa é uma filosofia que está entre nós. É um tipo de cultura materialista que apela aos nossos sentimentos e desejos mais profundos, que está impregnada por todo lugar, gente. Aonde você vai, essa cultura está. O que você assiste, essa cultura está. As conversas que você tem com várias pessoas no seu local de trabalho, na rua, o materialismo está lá. As promessas de uma boa vida, de esperança, de alegria, tudo está permeado pelo materialismo. Inclusive, muitos púlpitos, muitas pregações, muitas igrejas, essas coisas estão rondando o nosso coração o tempo todo e nós podemos estar vulneráveis a isso. Às vezes, de forma mais sutil, Satanás tenta colocar essa filosofia nas nossas mentes e nos nossos corações. Essa filosofia está no ar que nós respiramos. E se nós não tivermos máscaras bíblicas para filtrar esse ar, nós seremos contaminados. Eu quero trazer algumas definições para a gente entender um pouco melhor o que é a teologia do coaching, mas perceba que essa teologia do coaching ela é apenas um sintoma da nossa época. E eu não vou ficar aqui falando, olha, o teólogo tal disse isso, o pregador tal disse aquilo, o pastor tal disse isso. Eu não quero fazer esse tipo de abordagem hoje, ela está no livro, mas hoje eu quero que você perceba como a teologia do coaching ela é um sintoma, e a partir desse sintoma você pode entender, então, essa era narcisista, essa cultura narcisista, ou materialista que nós estamos vivendo e cuidar dos nossos corações para não caírem nesse tipo de filosofia de vida. Colocarmos essas máscaras para filtrar esse ar que está tão poluído. Deixa eu contar uma história para vocês. O ano era 2016 e eu estava ali vagueando pela internet, pelo YouTube, e aí apareceu um vídeo para mim. E esse vídeo era de uma igreja lá da cidade, de onde eu sou, e nesse vídeo era um vídeo de um culto, e tinha o título da pregação, e tinha a imagem do pregador no púlpito. E eu conhecia aquele pregador. Aquele pregador eu conhecia porque ele era um famoso consultor e coaching da cidade. Eu fiz administração, me formei nisso, né, me envolvi muito com marketing, muito com essa área de consultoria também na época. Conheci essa grande figura, bem famosa da cidade, e eu nem sabia que ele era cristão, nem sabia que ele pregava a palavra. E eu cliquei, olha, interessante. Esse cara que é famoso por outra coisa, por outro tipo de discurso, está pregando na igreja, eu vou assistir. E aí comecei a assistir, irmãos. Infelizmente, eu assisti tudo aquilo. Uma linguagem completamente empresarial, um tipo de tentativa de manipulação pela linguagem, para quem conhece essas técnicas um pouco mais antigas, né, que os coaches ou os consultores ensinavam de programação neurolinguística e outras coisas. E ele ali pincelando coisas bíblicas e coisas da área empresarial, e falando para as pessoas, diga isso para o irmão que está do seu lado, e diga sim, diga não, levante o braço. E eu, rapaz, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Que pregação é essa? Que palestra é essa? E o que me chamou mais atenção, irmãos, foi que no final ele fez um apelo, chamando as pessoas a crer em Jesus. E o apelo era o seguinte: venha para Jesus para você jogar no time dos vencedores. Venha para Jesus para você jogar no time dos vencedores. E essa vitória é a vitória que estava atrelada ao que ele falou antes. Materialismo. Sucesso tanto profissional quanto emocional. Venha jogar no time dos vencedores. E eu saí daquela pregação, meu Deus, que é isso que eu ouvi aqui? E eu comecei a perceber, então, que aquele linguajar, aquele tipo de mensagem estava se propagando. Eu vi coisas parecidas em outros lugares. E aí esse nome, que é bem didático, né? Não acho nenhuma genialidade criar um nome desse. Esse nome veio na minha cabeça. Teologia do coach. Preciso escrever sobre isso. E aí eu tinha um blog na época, do tempo que as pessoas escreviam textos na internet. Isso revela um pouco da minha idade. Não sou tão novo quanto eu pareço. E aí escrevi esse texto chamado Teologia do Coach,
uma substituta da teologia da prosperidade. Eu acho que esse texto deve existir até hoje aí, na internet da vida, se você colocar no Google. Escrevi esse texto e nesse texto eu citei um outro texto que muito me ajudou a enxergar o que estava acontecendo. Esse texto foi escrito por Ícaro de Carvalho, que é muito conhecido no meio do marketing digital, hoje em dia dos grandes nomes do marketing digital, e tem um background muito católico. E ali, há muito tempo atrás, ele escreveu o seguinte texto: "Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você?" E nesse texto, ele escreveu o seguinte parágrafo: "O empreendedorismo é a nova religião do homem moderno, materialista e secular. Ele substituiu os santos do seu altar", fala de um contexto católico, né, a partir da vivência dele, "por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Senho Grande, A Força do Hábito. Ele acredita, de alguma maneira, que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal: sucesso, fama e dinheiro, e de preferência agora." Então, esse estalo se acendeu na minha mente. Eu comecei a perceber, exatamente isso está acontecendo. O empreendedorismo de palco tem absorvido elementos religiosos e a igreja, a religião, tem absorvido elementos do empreendedorismo de palco. Há uma simbiose acontecendo. E quando eu comecei a pensar sobre isso, irmãos, eu vi que isso é algo muito tentador. Conheço pessoas que ficaram milionárias, e eu nem estou falando de pessoas dos grandes milionários, pessoas que eu conheci que, a partir de técnicas de empreendedorismo, técnicas de marketing digital, por meio dessas palestras, de fazer os seus cursos, pessoas de outras áreas que realmente ficaram muito ricas, que realmente alcançaram multidões, às vezes de maneira não ética, inclusive. E eu imagino um pastor olhando para a sua igreja, que está ali crescendo devagar, falta dinheiro no bolso, falta dinheiro para fazer a estrutura da igreja melhor, e ele começa a ver que essas coisas aqui fazem sucesso, lotam audiências, trazem recursos financeiros. Por que não usar isso? Por que não buscar fontes de lucro nessas coisas? Então eu comecei a escrever sobre isso, e eu então fui para uma definição mais técnica do que é a teologia do coaching. Foi aí que depois eu comecei a escrever o livro, me juntei com amigos para escrever e publicar. E eu creio que essa foi a primeira definição que surgiu, né, entre nós, aqui no Brasil. Vou explicar rapidamente, tá bom? Perceba o sintoma para a gente perceber o todo. Quando eu falo teologia do coaching, deixa eu dar uma rápida explicação, porque eu não estou falando teologia no sentido técnico da palavra. Ou seja, a teologia do coaching ela não é uma teologia no sentido que ela tem um método hermenêutico ou de teologia bíblica. Ela não é como a teologia da nova aliança, ou o aliancismo, ou o dispensacionalismo, ou qualquer outro tipo de teologia que tem ali a sua chave hermenêutica das Escrituras. Não é nesse sentido mais técnico que eu estou falando. Também não é uma teologia do sentido da soteriologia, da salvação, a teologia calvinista, a teologia arminiana, a teologia molinista, a teologia qualquer que seja. Também não estou falando de uma teologia denominacional ou histórica, como a teologia batista, presbiteriana, pentecostal, puritana, patrística. Também não é disso, nesse termo técnico que eu estou mencionando. E nem mesmo das teologias identitárias. Eu estou falando também aqui do mesmo nível de uma teologia negra, uma teologia feminista, uma teologia latino-americana. Não cabe nesse tipo de definições mais técnicas de teologia. O que eu estou querendo dizer, quando eu uso teologia, é que esses discursos estão atrelados à Bíblia, ao cristianismo, à igreja, a verdades teológicas. Atrelados, numa mistura aqui que às vezes é muito perigosa, que não casa nada com nada, mas está no mesmo ambiente da teologia, vamos dizer assim. É uma união de uma tentativa de falar verdade sobre Deus, por isso teologia, mas usando todo um linguajar, técnicas e verdades do mundo, dos coachings, do empreendedorismo de palco e de coisas do tipo. É nesse sentido, vamos dizer assim, mais popular que eu tenho usado o termo teologia. Também não imagine, irmãos, que há toda uma estrutura teológica organizada. Eu acho
felizmente, que não existe o seminário teológico do coaching. Eu acho que não existe uma reunião, uma reunião onde aqueles que se autodefinem teólogos do coaching, porque eles nem se definem assim, se reúnem para escrever os seus livros e produzir a sua teologia. Talvez exista num nível assim, mais de amigos e tal, mas não há um tipo de congresso de Lausanne, declaração de Chicago sobre a teologia do coaching, ou, sei lá, concílio de Nicéia da teologia do coaching. Não tem isso. É algo mais como uma abordagem popular que envolve teologia e coaching. Aliás, eu usei essa palavra abordagem, e eis a minha definição, então, da teologia do coaching. É a abordagem que trata o homem, seus desejos materiais ou carências emocionais, como o foco da pregação e do ministério eclesiástico, ao oferecer uma narrativa, ou metanarrativa, como o Diego disse aqui, que centraliza o homem, ao dizer que ele é plenamente capaz e extremamente importante em valor. Essa seria uma definição da teologia do coaching. Por que eu digo que ela é uma substituta da teologia da prosperidade? Porque, para além de serem filhas do mesmo pai, se você pegar um cronograma histórico de onde surgiu tanto a teologia da prosperidade como a autoajuda mentalista, que foi desembocar na teologia do coaching, no coaching que nós conhecemos no Brasil, nós vemos o mesmo movimento chamado movimento do novo pensamento. Você pode pesquisar sobre isso, eu escrevo sobre isso no livro também. Mas por causa disso, elas são extremamente parecidas. Quero fazer uma comparação rápida para você perceber como a teologia da prosperidade, que eu creio que hoje, pelo menos em contextos como esse, já é completamente rechaçada, odiada, já foi batida, rebatida. E nós olhamos já com nojo dos teólogos da prosperidade. Mas de uma forma mais sutil, a teologia do coaching está entre nós ainda causando muitos perigos. Há 3 pontos que definem basicamente a teologia da prosperidade. Não fui eu que elenquei isso, foi Alan Pierrat no seu livro Evangelho da Prosperidade, um livro antigo, é bem difícil de encontrar. E ele disse o seguinte, primeiro ponto, autoridade espiritual. Na teologia da prosperidade, há um ensino do ungido que não pode ser tocado, contestado, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o canal tanto de revelação como o canal das bênçãos, das promessas. São eles que dizem como você alcança essas promessas. São eles que dizem quanto você paga por essas promessas, como você deve viver. Isso é muito comum, irmãos, também na teologia do coaching. Existem os grandes gurus que vão te dizer qual é o método correto de vida. Como é que você tem que investir? Como é que você tem que pensar? Como é que você tem que falar? Como é que você tem que se portar diante de Deus, inclusive? E cada um vai dizer, você precisa seguir esse método aqui para ser feliz. E arrasta para cima, meu irmão, porque é muito caro. Todos têm esses gurus. Eles viajaram por vários países, eles visitaram várias escolas, eles pegaram vários métodos e criaram... Vocês já viram esses propaganda, esses vídeos de vendas, né? Na internet. Eles são líderes riquíssimos, pastores de sucesso, segundo eles, e são inquestionáveis na maioria das vezes. Aliás, esse é um perigo muito grande que nós corremos, irmãos, porque nós gostamos desse tipo de liderança. Eu digo nós, eu estou falando dos crentes em geral que podem cair nesse tipo de armadilha. Às vezes a gente vê líderes que são bem famosos, que têm muita fama, muito poder, muita influência, e esses caras estão destruindo a igreja. Às vezes são líderes abusivos, são hereges, mas tem gente ao redor deles. E tem gente que não sai da barra da calça deles. Por quê? Porque ter um líder famoso e influente alimenta o ego dos liderados. É o que os coríntios estavam fazendo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Por quê? Porque eles achavam que um desses era melhor do que os outros. Eles se achavam espirituais demais e por isso queriam se dividir entre os seus líderes. É por isso que quando eu olho, eu vejo como tem gente que segue essas pessoas. Porque alimentam o nosso narcisismo. Nós temos o nosso valor porque projetamos o nosso líder influente e poderoso. Precisamos pensar sobre isso. Segundo ponto, promessas de saúde e riqueza. Isso é muito parecido.
Apenas muda o mecanismo, talvez, de que você vai acessar essas promessas. Mas, na teologia da prosperidade, doença e pobreza são tratadas como maldições. Não é para a vida do crente. Se você está doente ou pobre é porque falta fé, ou você não está falando com Deus corretamente, não está vivendo corretamente com Deus, você não está dizimando corretamente. Você está errado, porque o plano de Deus é sempre saúde, é sempre riqueza. Já vou mostrar algumas frases de alguns pregadores atuais, que eu considero pregadores do coaching, e você não vai conseguir discerni-los de teólogos da prosperidade. Porque é a mesma promessa. Você foi feito para reinar, você foi feito para vencer, você foi feito para ser rico, você foi feito para ser completamente saudável mentalmente. Você foi feito para ter as suas emoções sempre com positividade, sempre acordando, colocando a cara no gelo e gritando yes, logo de manhã cedo. E o terceiro, irmãos, é a confissão positiva. Completamente parecido também. A mesma ideia, talvez um mecanismo diferente aqui e ali. A confissão positiva, irmãos, ela tem 3 passos. Primeiro, você precisa conhecer as bênçãos. Eu já fui de uma igreja neopentecostal, eu conheço isso aqui demais, irmãos. Você precisa conhecer as bênçãos. Se você não conhece, elas nunca vão vir. Você precisa conhecer por nomes, conhecer os detalhes das bênçãos, saber que elas estão disponíveis. Depois, você precisa ter fé nessas bênçãos, crer que elas podem ser suas. E terceiro, você precisa verbalizar isso, declarar isso, porque as palavras têm poder e quando você fala, essas bênçãos vão se materializar para você. Se você conhece, crê e fala e declara, vai acontecer. A teologia do coaching prega a mesma coisa, talvez com uma roupagenzinha mais contemporânea, mais moderna, mais marketing digital. Deixa eu dizer algumas frases para você que eu coletei várias no livro, mas eu quero apenas colocar 4 ou 5 aqui. Preste atenção nessa frase. Se Deus te der uma visão, é porque o negócio existe. Se você não vê, aprenda a exercitar a sua mente para você começar a enxergar. Porque se você enxergar na sua mente, ele existe. Se sua visão for clara sobre uma coisa que você não experimentou, essa coisa já existe. É só pegar, é seu. Basta mentalizar. E você cria. Isso é coaching quântico, irmãos. É loucura demais. Mas é o que o pregador está dizendo. Por que o Senhor não coloca as coisas na sua mão? Porque você é improdutivo. Tem um pouco de verdade aqui. Mas tem mentira envolvida. Um outro desses pregadores disse o seguinte, veja como é, você não consegue discernir se foi ele ou se foi Edir Macedo. A riqueza é natural, pobreza é resistência a Deus. Esse outro é bom. Quem ama a Deus... Olha, esse aqui é bom. Esse aqui é do cara que estava pregando naquele vídeo que eu vi no começo de tudo. Quem ama a Deus e vive o seu propósito... É engraçado dizer isso, mas quem ama a Deus e vive o seu propósito, prospera e tem sorte. Tem sorte, irmãos. O cara está dizendo isso no púlpito. Agora, uma das mais famosas que eu gostaria de tratar um pouco mais de tempo. Essa ganhou o Brasil nas polêmicas. Deus tem um lápis, mas você tem a borracha das decisões. Todos os planos de Deus são de bem, não de mal. A conspiração divina, Pai, Filho e Espírito Santo, está no céu, sempre conspirando a seu favor. Sempre para você sair bem, sempre para você ganhar, sempre para você sair do buraco, sempre para o casamento melhorar, sempre para a solidão ir embora, sempre para a prosperidade chegar, sempre para o bem. Mas por que as coisas dão errado? Porque de vez em quando você apaga o plano de Deus. Lembra dessa? Vou fazer um raciocínio lógico com vocês aqui. Existem algumas premissas que nós precisamos pensar aqui. Eu quero dar a premissa número 1, anote na sua mente. Premissa número 1. Deus é soberano e seus planos não podem ser frustrados. Premissa número 2. É a premissa agora do pregador coaching. Os planos de Deus para nós são sempre de prosperidade
financeira e emocional. Premissa 3 é a premissa da realidade, que é visível. Nem sempre nós temos prosperidade financeira e emocional. Nem todo cristão é próspero financeiramente e emocionalmente. Se você percebeu, irmãos, essas 3 premissas aqui não podem ser verdadeiras juntas. Não podem. A premissa 3 é verdadeira. Ela é nítida. Ela é a realidade estampada nos nossos olhos todos os dias. Ela é inquestionável. Nos resta saber qual das outras duas, então, é a falsa. Ou Deus não é soberano, ou nem todos os seus planos para nós são de prosperidade financeira e emocional. Qual dessas verdades a teologia do coaching prefere negar? A soberania de Deus. A centralidade de um Deus criador, provedor e soberano. É exatamente o contrário da teologia de João Batista. A teologia do coaching nos engrandece porque nós temos o poder de apagar os planos de Deus e diminui o Senhor, porque Ele não é mais soberano sobre todas as coisas. Quando João Batista está dizendo que Ele cresce e eu diminua. E o mundo está invertendo isso. Só que tem um problema, irmãos. A premissa 1 que eu coloquei aqui está na palavra de Deus. É como o Diego falou aqui, não dá, a palavra de Deus é inspirada, é verdadeira. Vem de um Deus todo-poderoso, que não pode mentir. Jó 42, o homem que provou do sofrimento vindo da mão de Deus, disse: eu sei que tudo pode, Senhor, e que teus planos nunca serão frustrados. Isaías, escrevendo a palavra de Deus, da boca de Deus, falando por meio do profeta, ele diz: nenhum dos teus decretos deixará de ser realizado. A tua vontade sempre prevalecerá. É verdade bíblica, irmãos. Deus é soberano, nós não somos. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. E o exercício contra o narcisismo é esse exercício contra a teologia do coach, dizer e olhar: Deus é muito maior do que eu. Olhe para os atributos de Deus, olhe para a grandeza de Deus, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Eu quero citar 3 problemas. Agora chegou na parte a jato da pregação temática. 3 problemas teológicos / de vida cristã que essa teologia do coach, esse narcisismo, formam em nós. O primeiro deles, irmãos, é que nós centralizamos a nós mesmos e isso nos torna mimados, vaidosos, materialistas, mimizentos. O alvo das nossas vidas altera a nossa ética. Altera o que nós entendemos por espiritualidade. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O nosso coração é moldado por aquilo que nós entesouramos. E se nós entesouramos a nós mesmos, as riquezas, a saúde mental, isso muda a forma com que nós vivemos. Você lembra da bússola do Jack Sparrow? Ela não aponta para o norte magnético. Ela aponta sempre para o que o coração do pirata mais deseja. O tesouro altera o funcionamento da bússola. O tesouro altera o funcionamento dos nossos corações. Filipenses 3 diz: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, agora digo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Paulo diz: a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, e o Deus deles é o próprio ventre. São os próprios apetites, são as próprias emoções, os próprios desejos. É isso que eles endeusam, e isso está transformando a vida deles em coisas vergonhosas. O segundo problema é que nós temos uma sede, e isso cria uma sede em nós, insaciável, de grandiosidade e positividade. Tudo precisa ser grande, tudo precisa ser positivo. Nós não percebemos que há momentos em que o saudável é chorar, é lamentar, é ficar para baixo mesmo. De forma cristã, diante de Deus.
Tudo precisa ser grande e positivo. Byung-Chul Han, filósofo coreano, chamou isso de sociedade do desempenho, que gera a sociedade do cansaço. As pessoas estão cansadas, estão se acabando. Nesse livro, Han, ele diz que o resultado dessa sociedade sempre da positividade é que as pessoas estão caindo em depressão, déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, síndrome de burnout e outras doenças. E ele diz o seguinte, abre aspas, a depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre pelo excesso de positividade. Nem tudo precisa ser positivo e grandioso. Eu lembro de Paulo quando orou a Deus pedindo que tirasse o espinho da carne. E Deus não tirou, irmãos. A resposta de Deus foi o seguinte, Paulo entendeu, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Esse espinho foi me posto na carne, um mensageiro de Satanás, para me fazer desfalecer, a fim de que eu não me exalte. Eu imagino, irmãos, alguns teólogos, comentaristas debatem, que poderia ser um espinho físico, uma doença física, algo que Paulo carrega no seu corpo físico, ou talvez uma questão mental. Nunca cheguei a uma conclusão do que seria, o texto não fala sobre isso. Mas imagine comigo, se Paulo tem um problema físico, isso o impediria de viajar mais rápido em suas viagens missionárias. Ele seria mais produtivo sem esse espinho. Se Paulo tem um problema de ordem psicológica, emocional, em alguns momentos ele travaria, ele estaria em momentos mais depressivos, em alguns momentos ele não conseguiria viajar, não conseguiria pregar, não conseguiria estar com as pessoas. Ele seria mais produtivo se esse espinho fosse tirado. Mas Deus escolheu fazer dele menos produtivo, porque as revelações já eram grandes demais e Paulo poderia se orgulhar disso. A espiritualidade e o coração de Paulo se importam mais do que a produtividade de Paulo para Deus. O terceiro problema é que esse tipo de mensagem transforma o progresso financeiro em espiritualidade. Pessoas acham que estar bem com Deus, viver uma vida cristã, é viver uma vida de progresso financeiro. É ser produtivo, é ter sucesso. É como se nós estivéssemos transformando a jornada do peregrino de Jambânia na jornada de um participante do Shark Tank. Ou de um empreendedor de uma nova startup. E se fizer sucesso, então essa é a minha espiritualidade. Tem alguém que fez isso na Bíblia, irmãos? Teve um homem na Bíblia que conta Jesus, tinha muitas riquezas, e tendo mais riquezas ainda com sua grande colheita, fez celeiros ainda maiores, e o que ele disse para a alma dele foi o seguinte, minha alma, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Esse homem pensou que a espiritualidade que alimenta a alma dele era o que ele guardava de riqueza nos seus celeiros. Louco. Um dia pedirão a tua alma. É loucura, irmãos. Espiritualidade não é empreendedorismo. Não é essa onda de sucesso. Em resumo, irmãos, o que a teologia do coach faz conosco, que essa era narcisista, é nos tornar seculares. Completamente secularizados. Tim Keller escreveu sobre isso, no Deus da era secular. Ele disse, na página 13, era secular é aquela em que toda a ênfase recai sobre o saeculum, sobre o aqui e o agora, sem que haja qualquer concepção daquilo que é eterno. O sentido da vida, orientação e felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional do presente. Isso é secularismo, irmãos. Secularismo que vem de dentro para fora, nos transformando. Nós precisamos ter cuidado. Agora é a minha parte da pregação expositiva. A jato. Abra a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, 19 a 23. Pastor, entendi como nós protegemos os nossos corações, entendi os perigos. Mas me diga aí, o que Deus quer do coração dos seus servos? Nós vamos ver nesse texto agora. O que Deus deseja de quem está rejeitando a teologia do coach, uma era narcisista, e quer entesourar aquilo que é correto, aquilo que é central, e quer ter o coração transformado para ser um servo de Deus.
Filipenses 2,19, irmãos, conta um momento em que Paulo precisou fazer uma escolha. Ele tem uma missão e ele precisa escolher um homem para enviar a essa missão. E Paulo tinha alguns candidatos. E ele olhou ali naqueles que já serviram ao lado dele, que ele conhecia, que a igreja já conhecia, e ele saiu pesquisando e avaliando quem é o melhor para cumprir essa missão. E você vai perceber, irmãos, que o melhor aqui não é o mais produtivo, o que tem mais posses, o que tem mais capacidade de fazer alguma atividade. Você vai ver qual é o critério que Paulo usou para escolher o candidato mais adequado para essa missão, que foi Timóteo. O texto diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Então ele fez a escolha. O verso 19 diz isso. E ele avisa a igreja: olha, eu estou enviando Timóteo. Receba aí, esse é o meu enviado. Ele vai ter com vocês, ele vai estar com vocês, ele vai abençoar, edificar. Depois ele vai trazer notícias de vocês para mim, para me edificar. É ele quem eu escolhi. E o interessante é que a partir do verso 20, irmãos, Paulo vai justificar a sua escolha. Eu penso que ele quer cuidar de Timóteo e fazer assim: olha, irmãos, eu escolhi esse por causa disso. Cuidem dele, recebam bem. Era o melhor que eu tinha, tratem ele bem. Ele vai edificar vocês. Então Paulo justifica a sua escolha. Ele começa dizendo: por quê? Por que eu enviei Timóteo? Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Quando Paulo escolheu Timóteo, ele escolheu porque ele viu em Timóteo o cuidado sincero que Timóteo tinha com aquela igreja. Era o candidato que mais amava, zelava e que teria o cuidado com aquela igreja. Paulo olhou para esse coração de Timóteo. Mas ele vai fazer agora a justificativa da justificativa. Como ele percebeu esse coração de Timóteo, que era tão sinceramente preocupado com a igreja? Verso 21 diz: todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Consegue perceber a diferença de Timóteo e para onde Paulo olhou a escolher Timóteo? Por que Timóteo se preocupa com a igreja? Porque ele não se preocupa com os seus próprios interesses. Timóteo não é o centro de Timóteo. Diferente dos outros, Timóteo se preocupa com os interesses do Senhor Jesus Cristo. O centro de Timóteo é o Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo ama a igreja, Timóteo ama a igreja. Se o Senhor Jesus ama os irmãos de Filipenses, Timóteo ama os irmãos de Filipenses. Se Jesus mandou cuidar da igreja, Timóteo vai cuidar da igreja. Se Jesus mandou colocar os interesses da comunidade à frente da pessoalidade de Timóteo, Timóteo vai colocar os interesses da comunidade à frente dos seus interesses, porque ele ama a Jesus acima de todas as coisas. Os interesses dele são os interesses de Cristo. O coração dele é conformado àquele que é o tesouro dele, Jesus Cristo. A bússola dele aponta para Deus, para Jesus, para o Evangelho, e ele é moldado por isso. Não pelos desejos carnais, não pelo materialismo, não pela teologia do coaching, ou nada que possa ser oferecido a ele como recompensa de prosperidade financeira ou material. No centro do coração de Timóteo há uma pessoa, o Deus homem, Jesus. Essa é a razão dele ter sido escolhido. O verso 22 diz: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, porque serviu ao Evangelho junto comigo como um filho, trabalha ao lado do Pai. Esse é um coração que desemboca, que transborda em serviço. O coração narcisista quer que os outros sirvam, o coração de Timóteo é o coração que serve. Paulo diz: eu vi tudo isso, irmãos, não é só achismo meu, eu vi o coração de Timóteo. Como Paulo? Você fez a cirurgia? Não, eu vi ele servindo o Evangelho ao meu lado, entregando a vida pela igreja, pelas viagens missionárias, pela plantação de igrejas, sofrendo ao meu lado como um filho ao lado do Pai, caminhando comigo em humildade. Eu vi esse coração de Timóteo na prática. E eu acho que é isso.
Eu acho não, esse não é um termo bom. Eu tenho convicção de que é isso que Deus requer de nós. Corações que centralizam a pessoa de Jesus. Que os nossos interesses sejam os interesses de Cristo. Que os nossos interesses, irmãos, a partir dessa noite, sejam os interesses do Senhor Jesus Cristo. E os interesses dele são muito melhores do que os nossos. E estar alicerçado nos interesses de Jesus e de Deus é o verdadeiro propósito das nossas vidas. Porque é um propósito muito maior, muito mais elevado, muito mais eterno, se eu puder dizer assim, do que os nossos. E quanto maior o propósito pelo qual nós vivemos, maior é a satisfação das nossas vidas, maior é a nossa alegria. E só existe um propósito eterno que consegue fornecer alegria e satisfação eterna. Portanto, verso 23 diz, este é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Meu desejo para você aqui nessa noite é que Deus olhe para você, para cada um de nós que está aqui na conferência Help, e diga, este é quem eu desejo enviar. Este é quem eu desejo enviar. Esta é quem eu desejo enviar. Aquele ali atrás é que eu desejo enviar, porque tem os mesmos interesses de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, que é santa, rica, imutável, verdadeira, Senhor. Cheia de poder e de alegria, de propósito para nós. Obrigado porque o Senhor é grande, e na Tua grandeza o Senhor se revelou a nós, de modo a nos preencher por completo, Senhor, de forma que nós não precisamos de outros ídolos, Senhor, de outras metas narrativas, de outras promessas. Nós temos a Ti, Senhor, nós temos a Tua verdade, o Teu Evangelho, as Tuas promessas. Nós temos o Senhor encarnado entre nós, nós temos dentro de nós o Teu Espírito, Senhor, nós temos toda a Trindade trabalhando em nós, Senhor. E isso é a maior alegria das nossas vidas. Não permite que nossos corações se desviem dessas verdades, de ter entesourado o Deus Trino, Criador do universo, sustentador, soberano e salvador das nossas almas, Senhor. Nos faz ter alegria e satisfação em Ti, Senhor. Nos protege da loucura de transformar empreendedorismo, riquezas em espiritualidade. Arranca de nós o narcisismo, Senhor. Arranca de nós esse materialismo. Arranca dos nossos corações os nossos próprios interesses egoístas. Arranca os nossos projetos de poder, de influência pessoais. Coloca em nós o projeto divino do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, do evangelho do reino. É para isso que nós queremos viver, Senhor. E aquele que busca o Teu reino, o Senhor mesmo disse, as demais coisas são acrescentadas. Nos faz prósperos se o Senhor quiser que nós sejamos prósperos, Senhor. Nos ensina como Paulo aprendeu a viver tanto no pouco como no muito. E nos dá o coração de Timóteo, Senhor. Essa é a nossa oração. Nos dá o coração de Timóteo em nome de Jesus. Amém.